Olá, aqui é a Ana, sócia da Aqua Expert. E se você já acompanha nosso trabalho, sabe que o nosso objetivo é ajudar você a se tornar um especialista em solucionar qualquer problema operacional em sistemas de lodos ativados. Eu disse qualquer problema operacional mesmo. E talvez você esteja pensando, nossa, esse é meu sonho. E eu posso te provar que isso é totalmente possível porque existe um método, existe um passo a passo que você deve seguir para conseguir manter a sua ETS sempre com alto desempenho. E o melhor, sem precisar apelar para produtos químicos ou biológicos, que na verdade só aumentam o custo operacional da sua ETS. Para te provar que isso é verdade, eu liberei uma aula onde eu explico uma parte dessa metodologia, que foi gerada, na verdade, ao longo da minha trajetória e também do meu sócio, engenheiro sanitarista João Rosa. Juntos, somos mais de 20 anos operando o sistema de lodos ativados. Então é o seguinte, eu espero que você goste da aula e no final eu vou te apresentar uma oportunidade de conhecer esse método que eu acabei de falar por completo. Aqui na Aqua Expert, nós recebemos uma quantidade enorme de amostras de lodo biológico para analisar a microbiologia vindas de ETs de todo o Brasil. A maior parte dessas ETs nos enviam o lodo porque estão com problemas de arraste de sólidos pelo efluente tratado e buscam, através dessa avaliação, entender a causa do arraste e, claro, encontrar a solução para esse problema. Então, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue resolver problemas de arraste de forma rápida através da avaliação do lodo no microscópio. O arraste é tão comum em lodos ativados que o professor David Jenkins dedicou a vida profissional dele em decifrar e resolver esses problemas. O título do livro dele é Manual sobre as causas e controle de Bucking, formação de espuma e outros problemas de separação de sólido. Além disso, eu recebi muitas perguntas por e-mail e também nos grupos de WhatsApp e a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. Portanto, eu vou aproveitar esse tempo para responder como você pode se tornar um especialista em resolver qualquer problema operacional em sistema de lodos ativados. Vamos nessa? Tecnicamente, o que é arraste de lodo? Bom, quando você vê um decantador secundário saindo com o efluente clarificado, sem escape de nenhum sólidozinho, é uma situação ideal, né? É a solução dos sonhos que todo operador deseja, né? Então, quando a gente faz análise do cone lá na saída, ou seja, eu vou pegar 1 litro do efluente tratado, deixar no cone, decantar por 1 hora. Tá? Depois de 1 hora a gente faz a leitura de quantos de sólidos decantou. O resultado, de acordo com a nossa legislação, deve ser sempre menor que 1 ml por litro. Tá? Se está acima de 1 ml por litro, então significa que você teve um evento de arraste, como por exemplo esse aqui que eu vou mostrar agora. Ó, já observando esse decantador, a gente vê que dá para ver a manta de lodo subindo e todo o lodo sendo perdido aqui pelos vertedouros, né? A pessoa que filmou isso quando viu ficou tão nervosa que até ficou tremendo. Nesse caso, olha como que ficou o cone dele na saída. Então, com certeza está bem acima de 1 ml por litro e às vezes o lodo é tão leve que ele acaba parte dele flutuando, como se fosse uma nuvem, né? Um algodão, tá? E então esse é um resultado muito ruim. Nem sempre, pessoal, o arraste está relacionado com turbidez, tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui mesmo, você vê que o efluente dele é bem amarelinho, mas é porque é de uma indústria de celulose. O lodo ativado, ele não remove cor, tá? Mas se a gente tiver problemas com a qualidade do floco biológico, a gente pode ter turbidez, porque a turbidez nada mais é do que sólidos que estão em suspensão e a gente consegue ver, né? Você precisa entender que existe uma relação de causa e efeito muito grande entre o tanque de geração e o decantador secundário. Essas duas instalações precisam viver em harmonia constante. Por isso que aqui na Aqua Expert nós utilizamos um protocolo de avaliação dos micro-organismos do lodo quando alguns dos nossos clientes têm um problema com escape de sólidos pelo efluente tratado. E como funciona esse protocolo? Se um decantador secundário está com arraste de lodo, o primeiro passo é conhecer a estrutura dos flocos biológicos que estão se formando no tanque de geração. Então eu pego uma gotinha do lodo, coloco na lâmina e vou observar algumas características no microscópio. Daí então eu vou fazer a classificação dos flocos biológicos conforme esse protocolo. De acordo com esse protocolo, se eu estou tendo arraste de sólidos, é porque as características dos flocos biológicos não estão boas. E existem então, digamos assim, basicamente 4 patologias que realmente vão impactar
na característica do lodo e assim, na característica dos flocos, né? E assim vai te impedir de ter uma boa sedimentação. O primeiro é a questão de ter flocos com crescimento disperso. Outro é o booking filamentoso, que acaba sendo o mais comum, né? O booking viscoso também é um tipo de floco biológico muito volumoso, mas não porque tem muita filamentosa, tá? Mas porque há um crescimento excessivo de EPS. A espuma, pessoal, ela é formada no tanque de geração. Muita gente acha que só a nocardia, né, forma espuma, mas o próprio EPS em excesso também pode gerar espuma. A falta de nutriente também gera espuma, né? E essa espuma ela pode conter de 25 até 45% de todo o inventário de sólidos do tanque de geração. E aí você acaba tendo escape de sólidos pela espuma, tá? Não diretamente olhando lá no decantador secundário. Já aconteceu comigo em vários clientes da espuma ser tão intensa que ela escapa, né? Ela transborda pelo tanque de geração. Então a perda de sólidos às vezes é pela espuma transbordando no próprio reator. Agora, pode também ter uma origem não biológica. Quantas vezes já aconteceu também com a gente de ter observado no microscópio flocos muito bonitos, porém o lodo está arrastando. Então aqui não é por questões de má formação no tanque de geração, mas pode ser alguma coisa relacionada com o próprio decantador secundário. Às vezes tem alguma falha mecânica nas bombas de sucção ou uma falha naquela pá, né, que passa recolhendo os sólidos do fundo. Enfim, pode ter uma série de possibilidades aí também. O fato é o seguinte: flocos dispersos, booking filamentoso e booking viscoso vão dar sempre um resultado de VL alto. Essa vai ser uma das consequências desse tipo de floco, tá? Lembrando, mais uma vez, eu gosto de reforçar isso, IVL não é sólidos decantáveis, não é só a análise do cone, ok? Eu tô falando aqui de IVL alto, acima de 150 ml por grama. Já a espuma não necessariamente vai te dar um IVL alto, tá? Às vezes você tem uma espuma por causa de nocárdia e as nocárdias estão todas na espuma. Então o lodo fica com IVL baixinho. Mas às vezes você tem bastante nocárdia, tanto na espuma quanto no lodo. E aí a gente pode ter um evento também de IVL alto. Agora, a origem não biológica, você sempre vai ter um IVL baixinho e isso por si só já vai te falar, olha, o meu problema de arraste está relacionado com alguma coisa no decantador secundário, sei lá, tive uma sobrecarga de sólido ou passou uma vazão muito acima do limite do meu decantador secundário e arrastou esses sólidos. Então a gente vai olhar aqui com outro olhar, né? Bom, não dá para explicar tudo isso, porque só para você ter uma ideia, nós temos um curso aqui chamado Microbiologia de Lodos Ativados. E quando a gente faz esse curso na forma presencial, a gente leva 3 dias para explicar tudo isso em detalhes. Então eu vou pegar um desses flocos aqui como exemplo, ok? Primeiramente eu tenho que te mostrar o que é um floco ideal para você saber comparar o que é bom e o que é ruim, né? Floco ideal, pessoal, é quando ele é predominantemente grande e ele é compacto, ele tem biomassa. Imagina o floco como uma estrutura 3D. Você vê que ele tem uma biomassa que está tanto por cima preenchendo esse floco quanto por baixo. E as filamentosas, elas estão presentes porque as filamentosas não são ruins, né? Elas fazem ali o esqueleto para o floco crescer, mas em excesso é que elas fazem mal, que causa o booking, né? Mas vê que aqui eles estão em condições bem controladas, tá? Então, flocos ideais são flocos com IVL baixo, porque em relação ao tamanho eles são médios e grandes, ou seja, os flocos têm mais de 200 micrômetros. Eles são firmes e compactos, a gente vê que a biomassa chega a ter uma coloração mais escurinha, né, amarelada, geralmente marrom, bem forte. E as filamentosas crescem, porém, em quantidade bem controlada. Aqui no workshop não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas existe uma classificação da quantidade de filamentosas para a gente saber se elas estão em grande ou em pouca quantidade, né? Existe um limite que é tolerante, vamos dizer assim, para que você não tenha um IVL muito alto. Mas, enfim, não dá tempo aqui, mas vocês já viram o que é um floco ideal. Então eu vou dar destaque aqui para os flocos com crescimento disperso. Olhando aqui, a gente já consegue ver o seguinte: a biomassa já está em menor quantidade do que naquele outro floco. Apesar de que, em relação ao tamanho, são flocos também médios e grandes. Porém, consegue observar que tem muitas células livres entre os flocos, como se fossem umas sujeirinhas?
Porque essas células livres estão querendo se agregar ao floco, mas por algum motivo, que depois eu vou explicar, né, as causas desse tipo de problema, eles não estão agregados. Então você tende a ter um floco com uma biomassa mais escassa, ele chega a ser um pouco transparente. E essa aqui nem é a pior situação, tá? Dá uma olhada nesse outro caso aqui. Aqui a biomassa realmente se tornou um fantasma, né? A gente tem bastante células livres aqui, então esse floco está bem detonado, tá? É um caso bem típico de crescimento disperso. Não tem praticamente filamentosas, né? Então não são excesso de filamentosas que estão atrapalhando, mas sim a falta de biomassa agregada. Consegue perceber isso? A biomassa, os flocos estão desagregados. Eles não conseguiram se unir e formar o floco biológico bonito que nem aquele que eu mostrei no outro vídeo. E por que isso acontece? Bom, o floco com crescimento disperso, ele pode estar dessa forma, porque o lodo está muito jovem ainda, né? Então vamos supor lá que a sua estação era para trabalhar com uma idade do lodo, sei lá, de 10, 15 dias. Só que você está descartando o lodo demais, a sua idade do lodo está ficando com 4, 3 dias. Então essa é uma condição bem comum de acontecer crescimento disperso, porque os flocos precisam de tempo para se agregar, né? Então, geralmente quando o lodo está muito jovem, ele não consegue formar o floco bonitinho. pH muito baixo, né? Imagina você, as bactérias do lodo ativado gostam de viver num pH bem próximo da neutralidade. Porque nesse pH próximo da neutralidade, elas conseguem fazer a produção das principais enzimas que elas vão utilizar para fazer a hidrólise, né? Para fazer o consumo da carga orgânica. Quando a gente baixa o pH para valores próximos de 6, 5,5, 5, por exemplo, primeiro que parte das bactérias acabam morrendo e aí há essa, não sei se as palavras existem, desagregação do floco, né? Ou essa desfloculação. E segundo, que parte das bactérias vão estar lá vivas, porém as enzimas delas não vão estar no seu auge. Então, pode ser até que você tenha uma perda na eficiência de remoção de carga. Outro problema é a temperatura muito alta. As nossas bactérias do reator biológico são mesofílicas, trabalham numa faixa de temperatura entre 20 e 40 graus. Claro que é uma faixa muito ampla, existe uma faixa melhor ainda, por exemplo, ali entre 25 e 35 graus, tá? Mas não é difícil encontrar efluentes, indústrias, né, que trabalham com temperaturas mais elevadas, como é o caso de indústrias de celulose, que geralmente a temperatura no tanque de geração chega ali na casa dos 40 graus, tá? Então, assim, as bactérias se adaptam a temperaturas elevadas. Grande problema é um efluente desse receber, tá lá, 40 graus, beleza, as bactérias estão adaptadas, aí de repente sobe para 45, no dia seguinte desce para 30, entendeu? Então, esses choques constantes de temperatura é que atrapalham a atividade da bactéria e aí ela não consegue grudar uma na outra e formar o floco. Outro problema comum é a toxicidade. É comum, mas é difícil de detectar, né? Então, porque é um parâmetro que quase ninguém monitora. Mas imagina o seguinte, a toxicidade é quando uma determinada substância vai causar um efeito num organismo vivo. Vamos trazer então para a realidade do lodo ativado, tá? Quando entra uma substância muito tóxica no tanque de geração, o que pode acontecer com as bactérias? Elas podem ou morrer, e aí há a desfloculação também dos flocos, ou ela também pode perder a atividade enzimática dela. E aí o que acontece? Ela não consegue produzir o EPS. E aí sem EPS não há formação de floco. Então o operador tem que ter aí mecanismos de mensurar, de saber de onde vêm essas fontes tóxicas para evitar esse tipo de problema. E por fim, o excesso de cátions monovalentes. Eu vou fazer uma explicação aqui no flipchart para ficar melhor para vocês entenderem. Eu não sei se vocês se lembram lá da primeira aula que eu expliquei como que é a formação do floco biológico, mas eu vou fazer uma simulação aqui. Faz de conta que a gente tem aqui uma célula bacteriana, várias células bacterianas lá no nosso tanque de geração, né? Vocês lembram que eu comentei que as bactérias geram muito EPS, que é uma matriz de biopolímero natural, né, que se forma em volta das bactérias, né? Cada célula bacteriana individualmente é o EPS, substâncias poliméricas extracelulares. Os cientistas já descobriram que o EPS carrega carga negativa, né? Então tem lá um monte de bactériazinha isolada, beleza? E elas querem se juntar, mas elas têm carga negativa, como é que elas fazem isso? Bom, lá no nosso esgoto, né, vem bastante sais e, enfim,
íons. Entre esses íons que chega bastante cálcio e bastante magnésio, que são cátions divalentes. Então formam uma força de atração muito grande entre a bactéria e o cálcio ou magnésio, beleza? Só que vamos supor que você está tentando lá melhorar, ajustar o pH da sua planta, né, do seu afluente, e aí você está dosando soda, e aí você dosa muita soda. E aí começa a entrar, por exemplo, muito sódio no tanque de geração, tá? O sódio, ele já é monovalente, então ele já não tem tanta força de atração para formar o floco como o cálcio e o magnésio. E aí o que acontece? Os floquinhos até se tem uma atração, mas eles não se juntam forte, eles não ficam compactos. Eles se juntam, mas eles tendem a ficar dispersos, ok? Não só o sódio, mas também o potássio. É que o sódio é mais comum, tá? E aí, como que eu sei, então, se eu tenho esse problema? A gente tem que monitorar esses compostos, né, no afluente. Então, existe uma relação que diz o seguinte: se você fizer análise do sódio mais do potássio e dividir pelas análises do cálcio mais do magnésio, você tem que ter uma relação de no máximo 2. Acima disso significa então que você está tendo um aporte muito grande de cátions monovalentes e isso pode deixar o seu floco com crescimento disperso. Mas Ana, como que eu faço para manter os micro-organismos ideais no meu sistema de lodos ativados? Primeiro, você deve saber reconhecê-los no microscópio, isto é, precisa saber identificá-los e conhecer a ecologia deles. O que eles gostam, o que eles não gostam. O segundo passo é então manipular o ambiente para proporcionar mais daqueles organismos benéficos para o seu sistema e aí reduzir ou eliminar aqueles que são ruins. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadro de alguns bioindicadores para ficar mais fácil de entender. Eu coloquei aqui algumas situações que podem ocorrer em sistemas de lodos ativados, tá? Existem muito mais, o nosso quadro é gigante. Eu só coloquei aqui alguns 4 para dar de exemplo. Vamos começar pelo pH baixo. Quais são os indicadores de que o meu pH está baixo na estação ou, de repente, teve um evento de pH baixo, né? E você deve estar pensando, uai, vamos medir com um pH-gâmetro, né? Mas, pessoal, esses instrumentos, eles podem errar, tá? E já a microbiologia, ela não mente jamais. Jamais você vai encontrar um organismo de um ambiente, sei lá, de pH baixo, num ambiente que o pH está normal. Tá? Então isso é um grande diferencial dos micro-organismos. Alguns indicadores: fungos, flocos dispersos e redução na população de protozoários. Os flocos dispersos eu acabei de mostrar para vocês, né? Como que é um fungo? Como que eu olho ele no microscópio? O fungo, ele lembra um pouco uma bactéria filamentosa, mas ele, na verdade ele é bem mais grosso. Isso aqui, ó, é uma filamentosa. Esses pretinhos aqui fininhos. E essa estrutura toda aqui no meio que vocês estão vendo são hifas de fungo, tá? Que só vão aparecer em condições de pH baixo. O fungo, ele tende a ser um organismo filamentoso também, porém ele é bem ramificado e, como eu falei, bem mais grosso do que uma filamentosa. Um outro exemplo aqui, aquela figura eu mostrei no aumento de 100 vezes, agora eu estou no aumento de 400 vezes, tá? Então eu dei um zoom aqui nele. Consegue ver aqui, ó, que ele é ramificado? Então ele é bem grossão e ele tem essa ramificação aqui. Algumas bactérias filamentosas também são ramificadas, mas não são tão grossas quanto o fungo, tá? Então se você está vendo com bastante constância fungo na análise do seu microscópio, você já sabe, teve algum evento de pH muito ácido no seu tanque de geração, tá? Então, quais são as consequências disso? Vai ter uma redução na eficiência da planta em termos de carga orgânica, né? Provavelmente você vai ter uma turbidez muito alta na saída, porque flocos dispersos, vocês viram que deixa muitas células pequenas livres, né? Então isso vai entrar na contabilidade da turbidez e possível arraste de lodo também por questões de crescimento disperso, tá? O que você tem que fazer? É simples, você vai ajustar o pH na entrada do biológico. Eu tô falando isso, pessoal, parece bobo, né? Mas muitas estações estão lá achando que tá tudo certo e não conseguem entender por quê. Não, meu pH tá bom, a temperatura tá bom, o oxigênio tá bom e tá arrastando. Vai ver, pega um outro instrumento para checar se o pH realmente está bom, né? Então essas coisas ajudam bastante. Outra questão é a carência de nitrogênio ou fósforo, tá? O esgoto sanitário, ele já é rico demais em nitrogênio e fósforo. Então, geralmente
o esgoto doméstico tem que remover macronutrientes, né? Porém, muitas indústrias sofrem com o problema de falta de nitrogênio. Quais são os compostos que formam a célula de uma bactéria? Então, 50% da bactéria é formada por carbono, né? E 14% da célula bacteriana é formada por nitrogênio e 3% de fósforo. O restante, que geralmente é sódio, potássio, micronutrientes, né? Enxofre, enfim. Esses outros micronutrientes são presentes em concentrações traço, tá? Mas o nitrogênio e o fósforo, ele é imprescindível para a própria célula bacteriana crescer e também porque faz parte da composição do DNA da bactéria, de vários carboidratos, proteínas, enzimas que são importantes para ela. Então não pode faltar, tá? E aí muitas vezes você tem um problema, por exemplo, de buco inflamatoso por causa da falta de nitrogênio ou de fósforo, ou dos dois, tá? Por exemplo, 0,21N é uma espécie de filamentosa que, quando está em carência de nitrogênio, ela cresce excessivamente. Thiotrix, Nostocodia limícola, Aliscomenobacter hydrosis, Sphaerotilus natans. Essas são as principais. Mas também temos situações em que não dá buco inflamatoso, mas gera EPS demais, tá? Então, quando falta nutriente no meio, o que a bactéria espertinha faz? Opa, eu vou começar a produzir mais polímeros extracelulares para eu ter uma reservinha aqui. Que se realmente esse operador não enfiar lodo, enfiar nitrogênio aqui para mim para eu comer, eu vou ter que tirar uma fonte de energia de outro lugar. Então, gente, é primordial ter uma relação certinha de DBO, nitrogênio e fósforo, tá? E outra coisa que pode aparecer são as bactérias tétrades. Dá uma olhadinha aqui. Que são essas bactérias. Lembra que eu falei para vocês que bactérias sempre tendem a gerar biofilme ou então floco biológico, né? Algumas bactérias conseguem ter vida livre ou formar pequenos aglomerados, como é o caso da tétrade, tá? Não é uma espécie, é um tipo de bactéria, que ela forma esses aglomerados de 4 bolinhas. No outro tá mais fácil de ver. Ó, aqui, mesmo sem contraste de fase no microscópio, a gente consegue ver bem, ó, o agrupamento de 4 células, tá? Essas bactérias, elas sempre aparecem em condições de falta de nitrogênio ou de fósforo. Tá? Inclusive, olha quantas, né? Bastante, uma quantidade grande delas nessa foto. E eu me lembro do dia que eu fiz essa análise, que era um cliente que estava com problema de turbidez na saída do efluente tratado. Então, quando eu olhei no microscópio que eu vi esse monte de tétrade, eu falei, ó, já sei como é que você resolve, hein? Você vai fazer o seguinte, você vai aumentar seus nutrientes lá na entrada e a turbidez vai acabar. Ele, por quê? Porque o que está causando essa turbidez é uma bactéria chamada tétrade. E ela só aparece nesse tipo de condição, falta de nutriente. Logo, aumentando os nutrientes, vai diminuir as tétrades e a turbidez do seu efluente vai diminuir. E aqui é um caso de booking, tá? Um booking filamentoso de 0,21N. Essa foto está no aumento de 100 vezes, né? Ou seja, eu coloquei na objetiva de 10, para vocês terem uma noção de como que é o visual de um floco com booking, tá? Perceba que o floco tá bonito, né? Ele tá compacto, mas tem muitas, centenas de filamentos saindo para fora dele. Isso causa um efeito tipo um paraquedas, né, no decantador secundário. Um floco desse não decanta bem, ele vai te dar um IVL muito alto. Só que o que acontece? Quem é essa espécie? Como que eu sei quem é ela? Aí, para eu identificar, eu tenho que usar uma chave de identificação. Isso é muito comum para os biólogos, né? Onde eu vou ter aqui um passo a passo de descobrir pelas características daquela bactéria quem ela é, chegar na espécie. Então vamos supor que eu cheguei lá na espécie 0,21N. 0,21N gosta de falta de nitrogênio. Então eu vou aumentar meu nitrogênio na entrada e elas vão desaparecer, tá? Então são detalhes que a gente olha, né? Ó, aqui, por exemplo, mesmo no aumento de 400 vezes, eu já consigo ver os grânulos de enxofre dela, que é não são todas as espécies que têm grânulos de enxofre. Então isso me ajuda a funilar e chegar em quem é a espécie. E eu também posso corar minha amostra com GRAM ou Neisser, tá? Então são 2 corantes que a gente usa, faz um esfregaço com a amostra de lodo na lâmina, espera secar e põe esses corantes. Muitas vezes, para a gente chegar numa determinada espécie, a gente precisa usar esses corantes para conseguir identificar, tá? E quais são as consequências? Possível arraste de lodo, né? Tudo isso aqui pode causar arraste de lodo e no caso das tétrades pode deixar o efluente
turvo na saída. E o que eu tenho que fazer? É simples, eu tenho que pegar a amostra do meu afluente, saber quanto que eu tenho de DBO, quanto que eu tenho de nitrogênio e quanto que eu tenho de fósforo. Existe um valor mínimo que é uma relação que a gente chama de DBO, nitrogênio e fósforo, que a cada 100 mg por litro de DBO eu tenho que ter 5 mg por litro de nitrogênio e 1 de fósforo. Se não tem essa relação, eu preciso adicionar ureia, por exemplo, para ser fonte de nitrogênio e, por exemplo, ácido fosfórico para ser uma fonte de fósforo, tá? Aqui não dá tempo para a gente se aprofundar nesse assunto, mas isso, cara, é uma coisa que pega em muitas empresas e muitos sistemas de louros ativados que a gente monitora, tá? Então, esse aqui é só um norte. Por exemplo, a gente tem um cliente que a gente está atuando agora, né, num trabalho de consultoria com eles, que eles têm um booking filamentoso por falta de nitrogênio. E aí a gente começou a seguir a relação 100 para 5 para 1. E mesmo assim o booking não estava arredando o pé. Então a gente aumentou essa relação para 100 para 6,5. E aí a gente viu uma redução no IVL, né, as filamentosas estão reduzindo, mas não sobra nada de residual na saída. Ou seja, elas precisam de mais nitrogênio. Provavelmente o próximo passo vai ser aumentar um pouco mais até essas filamentosas sumirem, ou pelo menos deixarem o IVL bem mais baixo, né? Tá? Então essa avaliação é muito importante. Outro indicador que é interessante são quais são os indicadores, né, de oxigênio baixo. Algumas bactérias de vida livre, como as espiroquetas, só aparecem em condição de oxigênio baixo. Algumas bactérias filamentosas também, como a Listeria hidrosis e a tipo 1701, são típicas de oxigênio baixo. E os protozoários, nesse caso, ajudam bastante também. Por quê? Algumas espécies toleram oxigênio baixo, a maioria não. Quem são elas? Ameba, flagelados, ciliados livres pequenos. Essas espécies de protozoários conseguem sobreviver em oxigênio baixo. Se eu tenho só eles na minha amostra ou presentes em grande quantidade e os outros praticamente não estão presentes, é um forte indício de oxigênio baixo, né? O que é uma espiroqueta? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo dela. São essas bactérias espiraladas, né? Parece um espiralzinho. Lógico que aqui você está vendo que tem muitas, né? Num foco só. Às vezes você pode encontrar na sua amostra uma ou outra, numa lâmina inteira, que é comum. Mas quando você encontra elas assim em grande quantidade, né? Num único foco você está vendo dezenas dela, então significa que o oxigênio está baixo. E aí qual vai ser a consequência? Principalmente vai ser turbidez alta na saída. Nesse caso, não necessariamente você vai ter problemas com arraste de sólidos, tá? E também redução na eficiência da planta, porque nossos organismos, nossas bactérias são aeróbias. Elas precisam de oxigênio como receptor de elétrons para gerar energia para elas. Se não tem oxigênio suficiente, elas não vão conseguir consumir a carga orgânica. E aí a eficiência da planta cai, tá? Para isso, basta a gente então aumentar o oxigênio para valores acima de 1,5 pelo menos, né? Se for só para remoção de carga orgânica. Lógico que se a sua planta nitrifica, aí você tem que aumentar para valores acima de 3. E por fim, eu quero falar aqui dos indicadores de relação F sobre M baixa. Lembra o que é relação F sobre M baixa, pessoal? O F é de comida, né? De carga, DBO vezes vazão. E o M é de micro-organismos, tá? O SSV que tem no volume lá do nosso reator biológico. Então, quando eu falo que minha relação F sobre M está baixa, significa que eu tenho pouca carga orgânica disponível no tanque de geração para a quantidade de micro-organismos que tem lá. Então, isso vai gerar booking filamentoso de algumas espécies, como, por exemplo, 0041, 0675 ou a tipo 1851. Pode deixar o meu floco pin flock, que eu nem mostrei, né, na outra, porque não é um floco muito comum. E a análise dos protozoários também vai ajudar aqui. Tem alguns organismos que gostam desse tipo de ambiente, que seria rotíferos, gastrotríqueos, ciliados carnívoros, tá? Eles poderiam estar predominando nesse tipo de ambiente. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, eu estou representando aqui a 0675. Lembra que eu mostrei na outra foto a filamentosa, o floco bonito e ela saindo e se estendendo para dentro, para fora dele, né? Essa aqui é uma espécie que, por exemplo, ela é mais curtinha. Então ela tende, inclusive, a prejudicar bastante o floco, ela deixa ele bem aberto, né? Então, isso está no aumento de 100 vezes, mas se a gente ampliar e colocar no aumento de 1000 vezes, a gente consegue ver os detalhes dela. Então, é uma filamentosa curtinha que tem muitas células anexadas, tá? E isso é bem comum no sistema de louros ativados. Tem várias espécies que têm crescimento anexado. E isso, inclusive, ajuda a gente a identificar a espécie. E aqui um exemplo de pin flock, né? Que são flocos
100% pequenos, sem nenhuma filamentosa, mas eles costumam ser compactos. Aí o que acontece nesse caso? O IVL dá baixinho, mas a turbidez na saída é muito alta, tá bom? Então esse floco pode acontecer quando a relação F sobre M está muito baixa. Então nesse caso, o que eu tenho que fazer? Descartar mais lodo, né? Porque imagina você que eu estou falando que eu tenho pouca carga para muitos micro-organismos. É muito difícil, principalmente numa indústria, né? Você falar assim, olha, eu preciso de mais carga para a estação, né? Diria para você que é quase impossível. Então é mais fácil a gente aumentar o descarte de lodo para deixar menos bactérias disponíveis no meio e assim você equilibra a relação F sobre M. Esses foram alguns exemplos, né? Existem os bioindicadores de lodo jovem, de excesso de gordura, de toxicidade, entre outros fatores que podem ocorrer no dia a dia da operação. Se você consegue reconhecer os bioindicadores, você passa a operar a sua planta em tempo real, manipulando os organismos de acordo com a necessidade da sua planta e evitando aí problemas, por exemplo, com o escape de sólidos pelo efluente tratado ou até mesmo redução na eficiência de remoção de carga orgânica. E aí, você gostou dessa aula? Ao longo dos últimos 20 anos, João Rosa e eu, juntamente com a equipe da AquaExpert, temos trabalhado incansavelmente resolvendo problemas operacionais em mais de 200 indústrias pelo Brasil e também em outros países. Essa vasta experiência nos permitiu desenvolver um método de operação de lodos ativados que chamamos aqui internamente de gestão high performance. E esse método se baseia em 4 áreas de conhecimento essenciais para ter sucesso na operação de lodos ativados: engenharia, microbiologia, química e gestão. É necessário ter um domínio mínimo dessas 4 áreas para evitar problemas como o lançamento de efluentes fora dos padrões ou então elevados custos com insumos e produtos químicos. E nesta aula eu fiz uma breve explanação sobre o papel da microbiologia para diagnosticar problemas como arrasto de lodo. Mas são necessários outros conhecimentos para resolver os mais diversos tipos de problemas operacionais. Por exemplo, odor, baixa eficiência de remoção de carga, nitrogênio amoniacal elevado, etc. E a boa notícia é que a gente ensina o método completo no nosso curso OLA, Operação de Lodos Ativados. E quer mais uma boa notícia? O próximo curso já tem data e local. Será nos dias 13 e 14 de julho, na sede dos nossos amigos da BF Dias, na cidade de Vinhedo, que fica a 1h30 de São Paulo e 30 minutinhos do aeroporto de Viracopos, facilitando o acesso para pessoas de qualquer lugar do Brasil. Dá só uma olhadinha no que o nosso ex-aluno Sérgio Santana escreveu nas nossas redes sociais algumas semanas após ter feito esse curso. O curso OLA está dividido em 7 módulos, onde a gente começa com uma introdução ao tratamento de efluentes, isto é, falamos sobre a correta caracterização química dos efluentes, os objetivos da ET, a leitura e interpretação dos projetos e a parte de legislação. No módulo 2, a gente já avança para a etapa de tratamento primário e no módulo 3 abordamos todos os aspectos relacionados à remoção de matéria carbonácea em sistemas biológicos, abordando desde os tipos de tecnologias, passando pela parte conceitual de controle de operação, como controla a relação F sobre M, distribuição dos sólidos no tratamento, remoção de DBO solúvel total, recirculação e descarte de lodo e também requisitos de oxigênio e de macronutrientes. No módulo 4, abordamos os princípios da remoção de nitrogênio em sistema de lodos ativados e exploramos com bastante profundidade os temas de nitrificação, desnitrificação e configurações de sistemas para remoção de nitrogênio. No módulo 5 é a vez de aprender todos os segredos de como se operar corretamente os decantadores secundários. E aqui também falamos sobre a etapa de desidratação de lodo. Já no módulo 6, vamos te ensinar o passo a passo de como controlar a sua ET através da aplicação de KPIs corretos para cada parâmetro de controle de processo, como por exemplo pH, alcalinidade, temperatura, toxicidade, macronutrientes, sólidos, etc. Tudo. E nesse módulo eu vou mostrar também os principais controles que você deve fazer com relação aos micro-organismos. E vou mostrar uma forma simples de monitorar seu sistema em tempo real através da análise semanal dos protozoários e metazoários. E para fechar com chave de ouro, no último módulo vamos falar sobre os problemas operacionais que acontecem em lodos ativados, como que fazemos o diagnóstico deles e como solucionamos cada um.
Dominando as técnicas ensinadas neste curso, você terá condições de resolver qualquer problema operacional em qualquer sistema de lodos ativados. Dá só uma olhadinha no que o nosso ex-aluno Anderson fala sobre o curso. O curso, para mim, ele foi um divisor de conhecimento, pois antes do curso eu não tinha noção, tanto prática como teórica. Era o meu primeiro contato com o trabalho com estação de tratamento de efluente, então foi muito desafiador. E depois de 2 situações que me puseram em xeque, eu fui atrás de conhecimento. A primeira situação foi que recebemos na nossa unidade a visita do órgão ambiental e o técnico ele se deparou com uma situação que ele me pôs em xeque e eu não soube responder para ele com exatidão. Outra situação foi uma demanda que surgiu da gerência corporativa do grupo, que eles solicitaram para todas as unidades que enviasse para eles as análises de microbiologia que as unidades estavam fazendo. E por eu não ter conhecimento, não estava sendo realizado. Mas o curso eu pude atender ambas situações. O curso ele agregou muito na minha carreira profissional. Eu tive reconhecimento pelo curso que eu fiz, pois eu passei até a ajudar outras unidades. O Jason, que coordena a ETE de uma grande indústria de papel, também mostra sua satisfação com o nosso treinamento. Edu, me conta, o que você achou do treinamento de uma forma geral? Bom, muito gratificante, um trabalho, para mim, um trabalho singular. Eu nunca tinha visto um trabalho como esse, entendeu? Foi uma experiência muito importante para o crescimento profissional, tanto o meu como da equipe, né? Que essa prática que a gente teve no decorrer do curso e foi o aprendizado foi muito importante para a gente. A parte prática, o bem interessante é a dinâmica, né, da professora em função do conhecimento dela, né, com os bichinhos, como a gente fala aqui, né. Isso é bem interessante, né, essa dinâmica, e você vê que ela tem bastante conhecimento na área. Isso nos dá um certo conforto, né, no aprendizado, né? Tá. Isso eu achei bem importante. Já dá para a gente começar a avaliar a nossa ETE a partir de agora, né, com esse conhecimento. É um conhecimento que a gente precisa estar aprimorando a cada dia. Não dá para você abandonar, tomar o curso e abandonar a prática. A gente tem que ficar fazendo isso sempre. Então, a gente precisa estar praticando todos os dias, né, esse trabalho de monitoramento dos bichinhos, dos micro-organismos, né? Isso, quanto mais a gente praticar, mais a gente fica expert, né? Legal. Digamos assim, nesse trabalho, né? Então isso é muito importante, é a prática. O Rafael Goss comentou que o curso já ajudou bastante na tomada de decisões. Veja só. Olá, eu sou o Rafael Goss, né? Eu trabalho há 19 anos numa indústria de celulose e papel, onde nós temos lá a estação nossa de tratamento de efluentes. Eu sempre trabalhei dando apoio na ETE, na forma de análises químicas, né, DBO, DQO, e também orientando a operação com relação à própria operação. O que me motivou a comprar esse treinamento de operação de lodos ativados é a ânsia de querer me aprofundar, né, na operação de uma ETE, uma boa operação, para garantir os parâmetros legais. O que eu mais gostei no treinamento foi que descobrir que o lodo ativado é uma tecnologia muito interessante, né? Apesar de ser muito conhecido, mas muito interessante para tratar biologicamente os lodos gerados, né, pelas indústrias. E principalmente a questão da biota, né? De conhecer a biota, de entender que a biota presente no reator biológico é muito, muito importante para que o tratamento fique 100%. E eu já ia me esquecendo. Teremos também uma visita técnica na ETE da BIF Dias, um sistema MBR. Então, se você nunca viu esse tipo de tecnologia em operação, será uma excelente oportunidade. Para acompanhar as aulas, você vai receber a nossa apostila, que mais parece um livro, viu? É um material para te acompanhar diariamente depois do curso, para ser consultada sempre. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o impacto que um conhecimento tão aprofundado como o curso OLA vai ter na sua vida profissional? Será que pode te ajudar a conseguir resolver um problema antigo que você enfrenta na sua ETE, mas não sabe mais o que fazer? Talvez possa te ajudar a eliminar custos com a aplicação de insumos e produtos que forçam uma sedimentação do seu lodo biológico? Talvez possa te ajudar a conquistar um cargo melhor
na sua empresa? Pode te ajudar a conseguir um novo emprego? Pode te levar a ser reconhecido como um expert e isso te abrir infinitas oportunidades no mercado? Quem sabe até mesmo como um consultor? Então eu não sei qual é exatamente o seu objetivo profissional, só que para você conseguir avançar, progredir, você precisa ampliar seus conhecimentos. E eu vou te falar o seguinte, muita gente é boa em calcular o custo de investimento, mas poucas pessoas sabem calcular o custo de não investir. Por exemplo, qual é o custo de você não cuidar da sua saúde? Ir para a academia tem um custo, né? Mas não ir também tem. Aprender inglês tem um custo, né? E não aprender também tem. Qual é o custo para a sua carreira não saber resolver os problemas que aparecem na ET e deixam o seu afluente fora dos padrões de lançamento? Qual é esse custo para você ou para a sua empresa? Só você sabe dizer. Então, você ou a sua empresa não necessariamente economiza dinheiro quando você não entra para o custo de operação de lodos ativados. Você assume um outro custo, muitas vezes um custo até maior, como por exemplo, um aumento drástico no consumo de produtos desnecessários ou até mesmo uma multa ambiental. Já vi até algumas indústrias ter que reduzir a produção para conseguir reduzir a vazão na ET e assim controlar o arrasto de sólidos no efluente tratado. Isso tudo para não levar multa. E isso sim é um baita prejuízo. Já vi indústrias investirem mais de R$100 mil por mês aplicando produtos biológicos sem a menor necessidade, simplesmente porque a equipe de operadores não sabia as corretas práticas de operação do decantador secundário. Aliás, esse assunto a gente vai explorar com bastante profundidade no OLA. Para te falar a verdade, na minha opinião, o curso OLA não é um custo, mas sim um investimento. Dito tudo isso, então quanto custa esse investimento? O valor para você se matricular no curso de operação de lodos ativados na próxima turma é de R$ 2.997. E o que está incluído nesse valor? Bom, além de 2 dias incríveis de treinamento comigo e com o João, nesse valor está incluída a apostila, os PDFs das nossas apresentações, almoço nos 2 dias e estacionamento no local. Se você precisar parcelar no cartão de crédito, é possível fazer em até 12 vezes de R$ 299,70. Pessoal, eu estou falando de menos de R$10 por dia para você aprender algo que vai levar a sua carreira profissional para outro nível. Sinceramente, acho que é uma grande oportunidade. Abaixo desse vídeo tem um link que vai te direcionar para a página da Eduz, que é uma página de pagamento seguro. E por lá você pode pagar pelo cartão de crédito à vista ou também parcelado em até 12 vezes. Agora, se é a sua empresa que vai ser responsável pelo pagamento, então entre em contato diretamente conosco por este e-mail e telefone. As matrículas serão encerradas assim que o número de vagas for preenchido. Eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas no momento em que eu o gravei, mais de 50% das vagas já estavam preenchidas. Então não perca mais tempo. E tem mais, você receberá 4 bônus especiais. Bônus 1, um banner que está sendo preparado com um mapa dos principais problemas operacionais em lodos ativados. E neste mapa você vai ter um resumo de como que se faz o diagnóstico do problema, o que causa aquele problema e como que se soluciona. Na verdade é um resumão de tudo que vocês vão aprender nesses 2 dias de curso. Daí você pode pendurar ele na parede, em algum lugar da sua ET, e isso vai facilitar bastante a sua rotina. Bônus 2, você vai ganhar também esse identificador de protozoários e metazoários, cujo objetivo também é facilitar a sua vida durante a análise. Então, tem um resumo das características de cada protozoário e o que cada um deles indica. Bônus 3, outro bônus especial, é um módulo extra onde a gente vai te ensinar a realizar o ensaio de respirometria, que é um ensaio que indica a presença de substâncias tóxicas no esgoto utilizando os próprios micro-organismos do lodo ativado. Acredite em mim, você vai precisar bastante dessa análise. E bônus 4, você vai ganhar a nossa planilha de controle de processo, contendo todas as formas utilizadas para calcular a idade do lodo, F sobre M, dosagem de macronutrientes, entre outros cálculos importantes. Olha, eu já te falei tudo o que você precisa saber para entrar na próxima turma do curso Operação de Lodos Ativados. E agora a decisão é sua. Clica no link abaixo e compre. Faça já a sua matrícula. Um grande abraço e espero te ver em Vinhedo nos dias 13 e 14 de julho. Tchau, tchau. De 0 a 10, eu recomendo, a minha nota para esse treinamento é 10 e recomendo 100% para as outras pessoas. Façam esse treinamento que é muito legal. Eu indicaria
principalmente pela didática, né? É uma didática simples, digamos assim, é uma linguagem bem simples, é uma linguagem de operador mesmo, né? Nosso pessoal consegue entender muito bem, né, a didática do curso, e isso eu acho importante porque isso facilita o conhecimento das pessoas. E para finalizar, eu gostaria de deixar um recado para todos os profissionais que, por algum motivo, têm alguma dificuldade ou pouco conhecimento com o Lodo ativado, ou que também quer agregar mais o conhecimento. O curso ele é excelente, eu recomendo para todos que façam, pois, sem sombra de dúvida, vai agregar muito na carreira profissional e pessoal também de todos que fazem. Então, aqui, meu muito obrigado, Ana, João, por todo o conhecimento que vocês disponibilizaram para nós através desse curso. Muito obrigado.